Bom demais estar aqui com vocês, gente. Sábado à noite, tem que assistir o nosso programa, tem que estar ligado aqui. Nós estamos num papo super cabeça, olha só. Ele tem a coragem de falar conosco sobre o sentido da vida, porque eu digo coragem, pois é um assunto bastante interessante, com certeza todo mundo em algum momento já se perguntou sobre o sentido da vida. E falando sobre os 3 anos, doutor Jorge, que você forma a personalidade da criança. Então, quando existem alguns problemas nesse padrão de formação da personalidade, ou você tem aqueles marginais da sociedade que são, de repente, presos, pessoas que têm uma conduta muito ruim, né? Ou são aquelas pessoas que estão muito acima, de repente, na sociedade, porque se apropriam de dinheiro ou de bens que não é devido. Eles estão, em algum momento, eles podem passar por isso, porque não dói a consciência dessas pessoas. Exatamente, né? É todo um processo que ele trabalha dentro da cabeça dele e que a gente, que foi criado de uma maneira XYZ, mais ético, mais correto, acha que o outro não é capaz de fazer. Mas essas pessoas, será que encontram um sentido satisfatório para a vida delas? Você vê como que é polêmico, né? Se ele criar um estado harmônico dentro dele, em relação ao amor e o trabalho, a honestidade do nível que ele está, a responsabilidade do nível que ele está bem. Agora temos, claro, né, para os que ficaram assim meio chocados, claro que existe um outro lado, que é o lado espiritual da nossa história. Não tem como falar de sentido da vida e não falar de Deus, né? E pelo lado espiritual vai acontecer coisas, bênçãos, que para o homem é muito difícil compreender. Que é uma pessoa que tenha programas no subconsciente, programas desencontrados de acordo com a sociedade, com os padrões da sociedade. Só que, de repente, um instante da vida, acontece uma bênção nessa pessoa e ela muda. E ela muda realmente, radicalmente, 180 graus, torna-se uma pessoa que, aliás, daí começa até a fazer pregações, orientar sobre o bem, pessoas que já foram assassinos, pessoas que foram do outro lado, né, da sociedade e que passam agora a erguer essa bandeira da paz, da harmonia, e você não entende muito. Agora, se for pelo lado espiritual, você passa a compreender, né, que existe uma mudança em que Deus opera na pessoa. Então, essa bênção, sim, essa bênção acontece. Só que, independente disso, nós temos que entender que o ser humano é muito complicado em relação aos programas mentais que ele tem. Porque ele vai sentir alegria, vai sentir medo, raiva, tristeza, de acordo com os estímulos que ele recebe e responde pelos programas mentais. Agora, claro que ele crescendo, ele estudando, ele evoluindo, acontece uma expansão da consciência, o lado da razão, da racionalidade agora começa a dominar e ele consegue administrar melhor a vida, né? Então, claro que nós acreditamos na melhora do humano, só que para isso ele precisa entender a sua racionalidade. Então, poderíamos até diferenciar 2 palavras. Uma palavra é a dor. A dor faz com que o ser humano cresça, evolua. E o sofrimento. O sofrimento faz o ser humano infantilizar. Ele se sente vítima. Então ele não cresce. Ele se sente humilhado, né? E aí acaba atrapalhando a expansão da consciência dele. Então, dor, todos temos a consciência que temos necessidade da dor para crescer. Agora, o sofrimento é vitimizar, é infantilizar em cima daquela dor. Então, quando o ser humano ele passa agora a separar direitinho e fala assim, ó, não, doeu, aquela agressão doeu, o que falaram de mim doeu, fracassei num negócio doeu, só que agora eu não vou ficar sofrendo por causa daquilo. Simplesmente eu vou dar a volta por cima agora, vou fazer as coisas, em japonês nós chamamos de kaizen, né? A melhoria contínua de algum comportamento. E vou fazendo esse kaizen. Então não tenho espaço ou tempo para sofrer. Dor eu vou sentir. Agora, sofrer é infantilização, que leva você à depressão, fobia, pânico, onde de novo nós voltamos naquele assunto de por que nós temos no Brasil um índice tão alto de depressão, fobia e pânico. Será porque o brasileiro é muito emocional? Quer dizer, a inteligência dele, a parte do eu superior, ainda não é tão forte quanto o eu inferior, que é o emocional?
Muito provavelmente é isso, né? Então esse meu eu inferior, o meu lado emocional, ele é muito forte. Ou eu aprendo no meu dia a dia com a dor, com estudos, que também dá o aumento desse nosso conhecimento, e vou então agora pegar e deixar dor e o sofrimento de lado, encaro a dor e o sofrimento de lado, ou realmente eu vou infantilizar, vou me tornar, né, uma vítima, um coitado, e vou falar porque não valeu a pena ter vivido, perdi totalmente o sentido da vida. Como encontrar a saúde nesse contexto? Nós dividimos a saúde para que as pessoas possam compreender melhor, porque a saúde fica assim muito generalizada a coisa. Então, para que a pessoa possa compreender melhor, nós dividimos em 5 saúdes. Poderíamos dividir até em 7 até, né? Mas 5 acho que já dá uma boa visão de como seria isso. Primeiro é saúde física. Então, em relação à saúde física, se a gente fala em autoestima, que é honestidade e responsabilidade em relação à sua saúde física, é só me dizer assim, você vai beber? Acho que não, né? Vai fumar? Acho que não. Vai usar droga? Muito pelo contrário. Vai agora passar noites e noites acordado em festas e jogando baralho? Não. Já começa agora a se cuidar melhor. Então, a parte da saúde física, o ser humano, na hora que ele tem a honestidade e a responsabilidade consigo, não vai mais comer tanta comida gordurosa, não vai comer então tanta porcaria. Ele vai agora ser mais seletivo. E assim, isso é autoestima. Em relação à fidelidade, a parte física dele com o outro, agora ele vai ver que ele tem uma responsabilidade, ele tem que ser honesto em relação a um outro. Às vezes tem um marido assim, fala para a esposa, né? Você deveria ser mais bonita, deveria se cuidar mais. Ele está vendo que já está no limite. Só que ele mente. E é irresponsável nessa hora. E aí vai procurar cuidados que não precisavam procurar, né? Ou o oposto também, né? Que daí a gente fala que é um feedback amor-mentira, né? A pessoa está lá com 100 quilos e o marido está falando, não, está magra, né? Também é esse lado. Ou também a pessoa que fala, não, eu vou cuidar da minha saúde também porque eu tenho que cuidar dos meus filhos, eu tenho que ter responsabilidade com o meu lar. E em relação à fidelidade desta maneira, e em relação à sociedade agora, você vê que a parte física é muito importante em relação à sociedade. Nós temos colegas médicos, e agora vai virar uma polêmica, né? Nós temos colegas médicos que fumam, e que enchem a cara, e que usam cocaína. Como é que fica, né? Como é que está a responsabilidade em relação a você com a sociedade? Aí, ó. Melhor do que isso, não tem, né? Realmente, o Dr. Jouji Takahashi, ele que é neurolinguista, conferencista, e parou aqui um pouquinho no nosso programa, bom demais para trazer esse tema que é bom demais, para falar sobre o sentido da vida. Dr. Jouji, eu agradeço pela sua presença no nosso programa, e foi muito enriquecedora. Fiquei mais rica depois dessa entrevista. Obrigada, viu? Muito obrigado e peço desculpa aos meus colegas médicos aí, que são os que são honestos e responsáveis, né? Existe uma parcela que acaba estragando, né, a nossa profissão. Mas a maioria, com certeza, não foi para a maioria. Mas eu acho que eu não vou dizer o senhor, mas eu me vejo muitas vezes que... Não estou sendo honesta, então, não estou sendo... A gente acaba muitas vezes... lutando para conseguir entrar nesses padrões, né? E acho que poucas pessoas conseguem ser perfeitamente honestas e fiéis. Acho que a gente está numa busca constante para isso, né? É o Kaizen, né? Fazemos no meio do caminho. Fazer a melhoria contínua, acho que isso que é o fundamental. E vai dar esse sabor, né? O sentido da vida. A gente chega lá, né? Chegamos. É isso aí, que você também encontre o verdadeiro sentido na sua vida. Eu acho que o importante é nunca desistir. Vacilou hoje, amanhã é um novo dia, recomeça. Bom demais. A gente volta depois dos comerciais e, ó, a agenda do cinema está maravilhosa. Circuito Cinema, você tem que dar um pulinho lá. Hoje tem sessão das 23 e pouquinho. Muito bom, bom demais. Dá tempo de ir lá, hein?